Você toma seu chá tranquilamente, quando de repente chega um amigo e diz: Sabia que no espaço existe um bule que gira em torno do Sol? O que você faria? Possivelmente a sua reação seria de pedir provas e perguntaria onde está o tal bule. Mas seu amigo de imediato responderia que não poderia mostrá-lo, porque esse bule ele é tão pequeno que nem mesmo o mais poderoso dos telescópios poderia detectá-lo. Embora a ideia pareça ser um absurdo, você acaba aceitando a situação, porque não há como você demonstrar que de fato não existe um bule viajando pelo espaço. Seu amigo também não tem provas, mas ele está convencido que a sua teoria é real. Se os dois estão no mesmo barco, então para quem recai a responsabilidade de provar a veracidade ou a inveracidade da existência do bule? Essa analogia é conhecida como o bule de chá de Russell, que foi um filósofo e matemático britânico conhecido como Bertrand Russell, e ele escreveu essa analogia em um artigo em 1952 intitulado Is There God? Que quer dizer Deus existe? Em sua analogia, Russell ele admite que essa ideia de um bule espacial é uma ideia absurda, mas em seguida ele propõe um cenário. Se a existência do bule fosse afirmada em livros antigos, ensinada como uma verdade absoluta todos os domingos, incumbida na mente das crianças nas escolas, duvidar de sua existência seria visto como uma excentricidade, e o cético merecia uma atenção especial de um psiquiatra ou de um inquisitor, afirmou Russell. O fato de muitas pessoas acreditarem em Deus não torna a existência de Deus real. E isso foi demonstrado por essa analogia que a gente vê aqui do bule sagrado. Imagina que só você acredita que existe o bule viajando no espaço. Muitas pessoas poderiam dizer que você está tendo algum problema de alucinação. Mas aí, além de você, existem várias outras pessoas que também acreditam na mesma ideia. E o que você poderia falar? Que essas pessoas elas acreditam em algo que não tem evidência, são algo que simplesmente é baseado em fé. E quando você afirma que existe algo, que existe algo além do que você pode provar, quando você afirma que existe algo, o ônus da prova recai sobre você. Então, se eu afirmo que existe um bule no espaço que está girando em torno do Sol, eu tenho obrigatoriamente que demonstrar provas de evidências que corroborem com o que eu afirmo. Da mesma forma que um cristão afirma que existe Jesus e que existe Deus, o ônus da prova recai sobre ele. Ele, obrigatoriamente, ele teria que mostrar evidências que corroboram que esse Deus dele existe. Agora, o que a gente vê são a inversão do ônus da prova, que eles falam, você não pode provar que Deus não existe. E é isso que a gente faz, que essa analogia do Bertrand Russell é tão interessante, assim como a analogia do dragão, do Carl Sagan, lá na garagem, também é interessante, porque aqui você coloca uma afirmação absurda da existência de uma suposta ser ou entidade, no caso aqui o Bully, no caso do Carl Sagan lá, o dragão, e que você não tem como demonstrar, você não tem como fazer teste, você não tem como verificar e tentar refutar o que eles falam. Então fica algo que não tem como eu provar que algo que não existe, não existe. E pelo fato de eu não conseguir provar que algo que não existe, não existe, não quer dizer que isso é a prova do que o algo existe. Entende? Se eu falo que Deus, eu não tenho como provar que Deus existe. Logo quer dizer que Deus existe? Então você vê que eles usam isso para tentar incumbir na mente das pessoas a ideia que Deus existe. A gente tem o nosso amigo aí, Oziel, né, que sempre está fazendo vídeos, e ele é o rei das falácias, né? Sempre está fazendo falácias. A gente até ri um pouco dos vídeos dele, né, que é muito hilário.
E em um determinado vídeo dele, ele diz que a gente não consegue provar que Deus não existe, que isso cai sobre o ateu, o cético. E você vê que ele está invertendo. O ônus da prova pertence a quem afirma que Deus existe. Se ele afirma que Deus existe, ele tem que demonstrar evidências. Então essa analogia do bule voando é uma excelente analogia, porque eu faço afirmações e eu não tenho como provar essa afirmação e eu quero que você acredite apenas baseado na minha palavra, apenas baseado na minha fé. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa mais um vídeo aqui do nosso canal falando sobre a analogia do bule de Chad Russell. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilha, se inscreva e até mais.